Dia, meninos. Nós vamos então aqui estar fazendo a correção dos exercícios de revisão com vocês, alunos da primeira série. Eu deixei aí de exemplo para vocês essa aqui, né? Lembrando que isso foi conteúdo lá do finalzinho do seu segundo bimestre e nós vamos estar revendo esse conteúdo porque nós vamos precisar dele para o nosso próximo conteúdo que já se inicia na quarta-feira dessa semana, né? Da próxima semana. Então, aqui nós temos a representação de um elemento químico. Sempre que eu tenho a representação de um elemento químico, esse número que está aqui em cima é a sua massa atômica. A sua massa atômica considera tudo que eu tenho dentro do núcleo do meu átomo. Bom, o que eu tenho dentro do núcleo do átomo? Prótons e nêutrons. Então, essa massa atômica, ela é sempre um valor que vai considerar para você o número de prótons mais o número de nêutrons. Ela considera tudo que a gente tem dentro do núcleo. Esse número que tem aqui embaixo para a gente, ele é o número atômico do meu elemento químico. Esse número atômico, ele funciona como a identidade do meu elemento químico, porque ele nos dá a quantidade de prótons que o meu elemento químico tem dentro do núcleo e a quantidade de elétrons que ele tem dentro do núcleo. Olha aqui o esqueminha para vocês. Sempre esse número maior costuma vir aqui em cima, ele representa a massa do meu elemento químico, ou seja, o número de prótons mais o número de nêutrons. O número que vem aqui embaixo é o número atômico do meu elemento químico, e ele representa o número de prótons e o número de elétrons, né? Então, olha, se eu quero caracterizar um elemento químico, eu preciso saber fazer essas 5 características dele. Eu preciso saber a massa, seu número atômico, que vai ser igual ao seu número de prótons e ao seu número de elétrons, e eu preciso saber também o seu número de nêutrons. Então, toda vez que pedir para você caracterizar um elemento químico, é você entregar essas características dele. Bom, aqui nós temos número de massa do ferro, 56. Número atômico do ferro, 26. Logo, ele tem 26 prótons e 26 elétrons. Número de nêutrons do meu ferro, 56 menos 26, 30. Olha, dentro do núcleo desse átomo de ferro tem 56 partículas. 26 são prótons, o restante são os nêutrons. Então, vamos aí. Então, esse foi o primeiro que eu deixei aí para vocês, do sódio. Ele tem valor da massa 23, número atômico 11. A colinha estava aqui para vocês. Então, aí nós vamos caracterizar, né, o nosso sódio. O nosso sódio, então, qual é o número de massa do sódio? O número de massa do sódio é esse que vem aqui em cima. Número de massa do sódio, 23. Qual o número atômico do sódio? Esse que vem aqui embaixo, ó. Número atômico do sódio, 11. Se o número atômico dele é 11, eu já posso escrever que ele apresenta 11 prótons e 11 elétrons. Porque, olha, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Bom, e se eu quero descobrir o número de nêutrons? Para eu descobrir o número de nêutrons, eu vou pegar o valor da massa menos o valor do número atômico. Então, o número de nêutrons, 23 menos 11. Massa atômica menos o número de prótons, que vai dar para mim, então, que ele tem 12 nêutrons. Então, tá aí a sua resposta completinha do elemento químico sódio. Confira as suas respostas. Não tem como ter uma resposta diferente da minha, né? Tem que estar igualzinha essa aí. Confira, se não estiver correto, deixe correto. O segundo que eu coloquei para vocês foi o cloro. O cloro tem valor de massa atômica 35, número atômico 17. Então, o número de massa do cloro, 35. Número atômico do cloro, esse que está aqui embaixo. Número atômico do cloro, 17.
Se o número atômico dele é 17, eu já posso escrever que ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Esse número atômico ele vai ser igual ao número de prótons e ao número de elétrons, sempre, na maioria das vezes. Quando vier alguma coisinha aqui, mais um, mais dois, aí esse número de prótons vai ser diferente do número de elétrons. Mas se não vir nada aqui em cima, sempre o número atômico vai ser igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons. Bom, para eu descobrir o número de nêutrons, continha básica, o maior menos o menor, o de cima menos o de baixo. O valor da massa, que é tudo que eu tenho dentro do núcleo, menos o valor do número atômico, que indica a quantidade de prótons. Então, quantidade de nêutron, 35 menos 17. 35 menos 17, 18 nêutrons. Tá aí a resposta do seu cloro. Confira a sua resposta e lembre-se, ela tem que estar igual à minha. Porque nesse caso não admitem duas respostas. Então, se ela não estiver, corrija. O terceiro aí, a letra C, que eu pus para vocês, é o ouro, né? O ouro tem valor de massa atômica 195, ou seja, ele tem 195 partículas dentro do núcleo. E ele tem número atômico 79, ou seja, ele tem 79 prótons e 79 elétrons. Número de massa do meu ouro, 195, esse valor que está aqui em cima. Número atômico do meu ouro, esse número que está aqui embaixo. Número atômico do ouro, 79. O que isso significa? Significa que ele tem 79 prótons e 79 elétrons. Prótons quietinhos dentro do núcleo, elétrons se movimentando na eletrosfera. Bom, quero descobrir o número de nêutrons, vou pegar o número da massa menos o número de prótons. Massa atômica menos o número de prótons vai dar aqui para a gente, então, que esse átomo de ouro tem 116 nêutrons dentro do seu núcleo. Próximo aí, a letra D, que eu coloquei para vocês, é o oxigênio. O oxigênio tem valor de massa atômica 16, ou seja, ele tem 16 partículas dentro do seu núcleo. Partículas que podem ser prótons ou nêutrons. Número atômico do oxigênio, 8. O que isso significa? Significa que ele tem 8 prótons dentro do núcleo e 8 elétrons na eletrosfera. Então, o número da massa do meu oxigênio, valor da massa, 16. Número atômico do meu oxigênio, 8. Número atômico do oxigênio, 8. Se ele tem número atômico 8, eu já posso escrever que o número de prótons é igual ao número de elétrons e é 8. Para encontrar aí o número de nêutrons, nós vamos pegar, então, o valor da sua massa atômica menos o valor do seu número atômico, que vai dar para mim, então, que esse oxigênio ele tem 8 nêutrons. Está aí a resposta do seu oxigênio. Confira e lembre-se que ela tem que estar igual à minha. Letra E. Na letra E a gente tem o carbono. Carbono tem valor da massa 13, ou seja, ele tem 13 partículas dentro do núcleo. Número atômico do carbono, 6, ou seja, ele tem 6 prótons e 6 elétrons. Bom, número da massa, 13. Massa atômica do carbono, 13. Número atômico do carbono é esse número que vem aqui embaixo. 6. O que esse número atômico significa? Ele significa que o meu carbono tem 6 prótons dentro do núcleo e 6 elétrons na eletrosfera. Quer encontrar o número de nêutrons? Simples. Vamos pegar aqui o valor da massa atômica
que considera tudo que eu tenho dentro do núcleo, prótons e nêutrons, menos o valor do número atômico, que me dá exatamente a quantidade de prótons dentro desse núcleo. Se eu pego tudo que eu tenho dentro do núcleo e tiro só a quantidade de prótons, vão me sobrar a quantidade de nêutrons. Então, quantidade de nêutrons, 7. Então, tá aí a resposta do seu carbono aí. Confira com a sua resposta e deixe a correta. Aqui nós temos, então, a letra F, o magnésio. O magnésio tem massa atômica 25. Ele tem 25 partículas dentro do seu núcleo, entre prótons e nêutrons. Ele tem número atômico 12. Então, ele tem 12 prótons dentro do núcleo e 12 elétrons na eletrosfera. Número de massa do magnésio, 25. Esse número que está aqui grandão. Número atômico do magnésio, 12. Esse número que está aqui pequenininho. Se ele tem número atômico 12, o que que isso significa? Significa que ele tem, então, 12 prótons e 12 elétrons. Bom, se eu quero descobrir agora o número de nêutrons, então vamos lá. Para descobrir o número de nêutrons, nós vamos pegar o valor da massa atômica menos o valor do número atômico. Então, nós temos que no magnésio, o seu núcleo é formado por 13 nêutrons. Dentro do núcleo do magnésio, eu tenho 12 prótons e 13 nêutrons. Letra G aí, né? Nós vamos fazer a característica do nosso nitrogênio. Lembre-se de assimilar esse conteúdo, porque ele é essencial para o nosso próximo conteúdo. Nós vamos precisar dessas características atômicas. Bom, o nitrogênio tem massa atômica do nitrogênio, 14. O que que isso significa? Significa que ele tem 14 partículas dentro do núcleo. Se a gente for contar tintim por tintim tudo que tem lá dentro, tem 14 partículas. Dessas partículas, olha o seu número atômico 7. Número atômico 7 significa que ele tem 7 prótons dentro do núcleo e 7 elétrons na eletrosfera. Então, nós temos aqui que ele tem 14 partículas no núcleo, 7 são prótons, o restante são os nêutrons. Número de massa do nitrogênio. Número de massa do nitrogênio, 14. Número atômico do nitrogênio. Número atômico do nitrogênio, 7. Se ele tem número atômico 7, eu já posso escrever que ele tem também 7 prótons e 7 elétrons. Para descobrir, né? Então, para descobrir o seu número de nêutrons, nós vamos pegar massa atômica menos o número de prótons. E aí, nós vamos obter que o número de nêutrons do nosso nitrogênio é 7. Lembrem-se de conferir as suas respostas e deixá-las iguais à minha, tá bom? Temos aí uma dica para vocês que acham que não está valendo a pena estudar nessa quarentena. Vocês estudam, né? Desde o prézinho lá, desde o primeiro dia de aula que vocês vêm na escola, vocês estão aprendendo. Vocês estão aprendendo, olha, um pouquinho de cada vez. Vocês vão aprendendo um pouquinho, bem pouquinho de cada vez. E vai juntando um pouquinho, com mais um pouquinho, com mais um pouquinho, olha aí. Então, o poder de estudar um pouco todos os dias. Meninos, não deixem de estudar. Estudem um pouco todo dia, memorize um pouco, aprenda as suas matérias, porque o que você aprende, o seu conhecimento, ninguém vai tomar de vocês. Meninos, beijos, até a próxima aula, tá? Saudade de vocês. Fiquem todos com Deus.